Senhor que habitou no século 9 a.C. durante os reinados de Acabe e Acasias. A Bíblia ela não fala absolutamente nada sobre a vida familiar e pessoal do profeta Elias. O que nós sabemos é que ele é um tibista. Glória a Deus, aleluia, que morava na terra de Gileade, a leste do Jordão. E Acabe, ele está governando a Israel. Acabe começa a governar a Israel e governou 22 anos em Samaria. Glória a Deus, aleluia. E segundo a Bíblia, Acabe ele pecou contra o Senhor mais do que qualquer outro rei antes dele. E pior que isso, a Bíblia vem nos falar que Acabe ele casou-se com Jezabel, filha de Etbaal. Jezabel ela é uma mulher sem escrúpulos. Ela é uma mulher dominadora, influenciadora. Ela mesmo começou a maior matança entre os profetas do Senhor. Aleluia. Jezabel ela começou a adoração a Baal e a Deus Azerá. E Acabe, motivado por Jezabel, ele construiu um altar de adoração a Baal em Samaria. E a Bíblia fala em Êxodo capítulo de número 20, verso de número 3: não terás outro Deus além de mim. Aleluia. Jezabel ela tinha tanta influência com o rei Acabe que por fim era ela quem governava Israel. Glórias. Aleluias. E Acabe pecando, motivado por Jezabel, fez com que o povo de Israel viesse pecar contra o Senhor. Aleluias. E devido a esse contexto pagão de idolatria de Acabe, de infidelidade para com o Senhor nosso Deus, aí Elias ele entra na história. Aí Elias ele entra como profeta do Senhor. Elias ele teve a responsabilidade de lembrar aos povos de Israel que ele era os povos do Senhor, que ele era povo do Senhor. Aleluia. Então Acabe, Elias, amando do Senhor, vai até Acabe, ao rei Acabe, para profetizar ali. É uma grande seca. Elias, ele profetizou que nos últimos dias não cairiam nem orvalho nem chuva nos últimos anos, a não ser segundo a sua palavra. E após Elias anunciar a grande seca, amando do Senhor, eis que a palavra do Senhor vem a Elias, dando para Elias ir ao ribeiro do Jordão e habitasse ali, porque o Senhor iria, glória a Deus, aleluias, ordenar os corvos que o alimentassem a Elias. E Elias ele indo para o ribeiro do Jordão, eis que os corvos alimentavam Elias. Os corvos traziam pão e carne para Elias de manhã, e também pão e carne para Elias à noite. Os corvos alimentavam a Elias 2 vezes ao dia, amando do Senhor. E Elias ele bebia da água do ribeiro do Jordão. Glória a Deus, aleluia. Mas como aquele período não estava chovendo, eis que o ribeiro ele seca. E a palavra do Senhor ela vem a Elias outra vez: Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Nós vendo essa passagem, nos dá a imaginar que esta mulher é uma mulher rica, de muita posses, uma fazendeira talvez, mas na verdade a situação daquela mulher é precária. E Elias, obedecendo a voz do Senhor, ele levanta e vai até a Sarepta, é de Sidom. E a Bíblia vem nos falar que Elias chegando,
E Sarepta, eis que ele habita, aquela mulher viúva ali, catando umas lenhas. Glória a Deus, aleluia. E Elias, ele diz: dai-me de beber. Elias, ele não falou nenhum oi, nenhum olá, nenhum bom dia, nenhum boa tarde, nenhum boa noite, não. Ele falou: dai-me de beber. Glória a Deus, aleluia. Me lembrou muito Jesus no poço de Jacó. Jesus, ele estava ali, glória a Deus, aleluia, descansando junto ao poço de Jacó. E eis que vem uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana até o poço. E Jesus, ele também disse: dai-me de beber. Jesus, ele não falou outra palavra a não ser: dai-me de beber. E aquela mulher, ela vem perguntar: Senhor, ela pergunta: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque naquela época o judeu, ele não se dava como samaritano. E Jesus, ele diz: mulher, se tu conhecera o dom de Deus e aquele a quem fala contigo, tu pediria água viva e ele te daria. E aquela mulher, ela diz: como? Se o poço é fundo e tu não tens como tirar, és tu maior do que nosso pai Jacó, que bebeu ele deste poço, o seu filho, o seu gado? Porque ela estava imaginando que Jesus estava falando de uma água líquida, qual a gente bebe, mas Jesus estava falando de uma água espiritual. Glória a Deus, aleluia, a qual é a palavra do Senhor. Aleluia. Então Jesus disse: mulher, se tu beber desta água, tu tornarás até sede, mas se tu beber da água que eu te der, jorrará dentro de ti uma fonte de água viva que te saltará para a vida eterna. E ela diz: Senhor, dai-me desta água para que eu não venha mais aqui beber. Aleluia. E ele diz: vai, chama teu marido e vem cá. Ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, tu não tem marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. Ela diz: Senhor, bem sei que és profeta. Nossos pais dizem que se deve adorar no monte, você diz que se deve adorar no templo onde se deve adorar. Ele diz: mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esta hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e em verdade, e importa que os tais assim o adorem. E se nós estamos na época, a época é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, mas tem que adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Não é na carne, na mentira não, porque se tu estás adorando na carne, tu está adorando no pecado. E se tu está no pecado, tu está no mundo. E se tu está no mundo, não está agradando a Deus. E o amor de Deus, ele não está em ti. Glória a Deus, aleluia, porque o mundo, ele já é do maligno. E tem que ser em verdade, não na mentira. Porque se você adorar na mentira, você está adorando ao diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas eu creio que aqui tem uma geração de jovens que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu ainda creio que essa geração, glória a Deus, aleluia, ainda ora, é uma geração que jejua, é uma geração que lê Bíblia. Aqui tem essa geração. Aleluia. E a Bíblia, ela vem nos falar que quando aquela mulher foi buscar água para Elias, ele também diz: também traz-me algo de comer. Ela diz: Senhor, ela diz: eu juro pelo teu Deus que eu não tenho algo de comer, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na jarra, e estou catando estas linhas. Irei fazer um pouco de pão para mim e para meu filho, nós comeremos e depois nós morreremos. Aleluia. E Elias diz: vai, faz conforme a tua palavra, mas faz, porém, primeiro um pão pequeno para mim, e depois tu faz para tu e para teu filho, porque o Senhor te disse que não faltará farinha da panela e nem azeite do teu jarro. E a Bíblia vem falar
vem nos falar que aquela mulher, ela foi e fez conforme Elias mandou, e não faltou nem farinha e nem pão. Aleluia. Vendo essa passagem, nos mostra que é uma mulher de muita fé. Ela é uma mulher de fé e temente a Deus, porque naquele período de seca, de grande seca e de fome, ela poderia dizer: não irei fazer não, Elias é um farsante, aleluia, é um mentiroso. Eu irei fazer, ele vai comer e vai sair daqui para tentar enganar outra pessoa. Mas como Elias falou no nome do Senhor, ela foi e fez conforme Elias mandou, porque ela era uma mulher temente a Deus, sim, nos dá a entender. Me lembrou muito Noé, aleluia. Noé, porque na época de Noé os povos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, aleluia. Então o Senhor, ele chega para Noé e diz: Noé, é chegado o fim de toda a carne humana, é chegado o fim, Noé, de todo o homem que eu fiz. Eu irei destruir, Noé, todo aquele a qual tem fôlego de vida. Porque na época de Noé era como se o vinho não cessasse, era só bebedeira, curtição, era tudo aquilo que não agrada a Deus, era tudo aquilo que afasta o homem de Deus, aleluia. Mas Noé, ele andava nos caminhos do Senhor, ele tinha fé, ele era temente ao Senhor, aleluia. Então Deus, ele pede para Noé fazer uma arca, aleluia, de 300 côvados de comprimento, aleluia, de 300 côvados de comprimento. A minha Bíblia fala côvado, um côvado é 45 centímetros. A arca de Noé, ela tinha 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, aleluia. Mas se na época de Noé não existia nem barco, como Noé fez algo daquele, uma arca daquela, porque o Senhor era com ele. Eu quero te dizer nesta noite, jovem, que é assim que o Senhor, ele irá fazer com você. É algo tremendo, algo que não foi visto antes, algo a qual ninguém fez, aleluia. Mas para isso nós devemos andar nos caminhos do Senhor, atento aos seus mandamentos, aos seus estatutos. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Eu imagino aqueles povos dizendo: Noé, mas o que é isso? Que negócio é esse tão grande, Noé? Tu está ficando louco? Pois é assim que vão dizer com você, quando Deus, ele fazer algo grande através da tua vida, aleluia. Vão dizer: ah, mas aqui é fulano, aqui é aquele jovem, aleluia, é aquela jovem, é aquela a qual ninguém dava nada, que até onde estava ali no pecado, estava ali no mundo e já está assim, desse jeito. Glória a Deus, aleluia. Como pode? É o Senhor. É assim que o Senhor, ele vai fazer com você coisas grandes, aleluia. Mas para isso, anda nos estatutos do Senhor, obedece a palavra do Senhor, anda nos caminhos do Senhor, aleluia. E a Bíblia, ela vem nos falar, glória a Deus, aleluia, que Noé fazendo a arca, e quando Noé fazia a arca, Noé pregava sobre um grande dilúvio. Mas os povos não davam crédito, glória a Deus, aleluia. Para aqueles povos, Noé estava louco, Noé era um louco, aleluia. Mas eis que o Senhor diz: já chega, Noé, já chega, entra na arca, tu e tua família, aleluia. Entra na arca, tu e tua mulher, teus 3 filhos, com Sem e Jafé, e as 3 mulheres de teu filho. Eis que eu enviarei um casal de animal, de cada animal segundo a sua espécie, aleluia. E Noé, ele entrando na arca, eis que Noé fecha a porta da arca por dentro, mas o Senhor, ele fecha a porta da arca por fora. Noé fecha por dentro, mas o Senhor fecha por fora. Então Noé entra na arca, tranca a porta, e eis que o Senhor manda o grande dilúvio. É tanto sair a água de cima para baixo, como de baixo para cima. E quando a chuva começou a correr, glória a Deus, aleluia, começou a chover, aqueles povos começou a correr. A correr para onde? Para a arca. Noé abre-nos a porta, mas ele não poderia mais abrir a porta, porque Noé fechou a porta da arca por dentro, mas o Senhor fechou por fora. Aleluia. É Deus dizendo: enquanto a porta da arca estiver aberta, tem chance do pecador se salvar, mas no exato momento que a porta da arca se fechar, não há mais chance do pecador se salvar.
Na época de Noé era água, hoje nós estamos no tempo da graça. E quando a porta da graça estiver aberta, tem chance sim do pecador se salvar. Mas no exato momento que a porta da graça se fechar, não tem mais jeito do pecador se salvar. Aleluia. E quando é que a porta da graça vai se fechar? Quando Jesus voltar. Coisa que não está muito longe. Porque os sinais estão se cumprindo. Está aqui. A palavra de Deus está se cumprindo. Tudo que está acontecendo tem na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor falou, Jesus falou lá em Mateus 24: esse que é o dia do Senhor, é semelhante ao dia da vida do Noé, ao dia do dilúvio de Noé, ao dia de Noé. Por que é semelhante? Porque assim como Noé pregava sobre o grande dilúvio, os povos não davam crédito. Assim nós pregamos que Jesus está voltando e os povos não dão crédito, os povos estão levando na brincadeira. Mas eu te digo nessa noite, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele virá. Aleluia. Eu já estou sentindo uma presença muito grande. Eu estou sentindo uma grande presença aqui do Espírito Santo. Tem algo muito forte aqui. Tem algo dentro de mim que está querendo subir. A minha vontade não é de pregar aqui, mas é subir para o Pai, para os braços do Pai. Não é nem de voar, nem de sair correndo, não. Tem algo aqui dentro de mim que quer voar, quer ir para os braços do Pai. É aquele algo, glória a Deus, aleluia, que habita em mim, que fez com que morresse os meus desejos, as minhas vontades. Aleluia. E agora, essa coisa que está dentro de mim, aleluia, não deixa mais eu fazer a minha vontade. Não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim. Aleluia. O Espírito Santo, ele não deixou que eu venha fazer o que eu fazia. Aleluia. Agora eu vou onde Ele quer que eu vá. Eu falo o que Ele quer que eu falo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando eu estava lá, eu tinha um sonho. Eu queria ser fisiculturista. Eu estava me preparando, estava próximo a subir nos palcos. Eu podia pegar o dinheiro que é suplemento, aleluia. Eu achava que lá eu iria ter fama, aleluia. Eu ia ser conhecido, mas na verdade eu não tinha nada, aleluia. Mas o que nós sentimos aqui, quando estamos aqui em cima, é gostoso. O que nós sentimos quando está na casa do Senhor é algo incomparável. É algo que não dá para se imaginar. Aleluia, glória a Deus. E glória a Deus, aleluia, aquela mulher, ela indo. Aí fez conforme a palavra de Elias, eis que não faltou farinha da panela e nem azeite do seu jarro. Aleluia, viveram assim muitos dias, a Bíblia vem nos falar. Aleluia. Mas com o tempo o filho daquela mulher ele foi adoecendo. E aquela doença foi cada dia piorando. Aleluia. Foi se agravando cada vez mais. Foi ficando pior. Esse que aquele garoto ele chega a morrer. E ele chegando até onde estava aquela mulher, ela diz: homem de Deus, que tenho eu contigo? Tu viestes aqui para fazer com que o Senhor se lembrasse dos meus pecados, das minhas iniquidades. Aleluia, glória a Deus. Ela tinha como que a presença de Elias era o culpado sobre aquilo que está acontecendo sobre a vida do seu filho. Aleluia. Então ela estava achando que poderia fazer algo escondido no Senhor. Aleluia. Ela estava achando que poderia se esconder no Senhor. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas das vezes nós achamos que poderemos fazer algo escondido no Senhor, mas nós não fazemos. Porque os olhos dele é como chama de fogo. Para nós, para mim, para você. Você pode até fazer algo escondido do teu pai, mas no Senhor tu não faz não. Tu pode fazer algo escondido da tua mãe, mas no Senhor tu não faz não. Tu faz algo escondido do teu presidente de jovem, mas no Senhor tu não faz não. Tu pode até fazer algo escondido do teu pastor, mas no Senhor tu não faz não. Aleluia. É abaixo. Aleluia. Porque os olhos dele é como chama de fogo para mim e para você. E
não há nada que possa ficar oculto do Senhor. Não há nada. Aleluias. Espírito. Aleluia. E glória a Deus. Aleluias. Elias, ele pede o filho daquela mulher, ele pede para segurar o filho daquela mulher. Diz: mulher, está aí teu filho. E a Bíblia vem nos falar que Elias, ele vai até o seu quarto com aquele menino e deita aquele menino na sua cama e deita-se 3 vezes sobre aquele menino e clama em alta voz: ó Senhor, esta mulher tem sido tão boa em me hospedar aqui, tem me alimentado. Aleluias. Porque tu fizeste isso com esta mulher, ó Senhor? Devolve a alma deste menino. E a Bíblia vem nos falar que o Senhor, ele ouviu a voz de Elias. E imediatamente a alma daquele menino voltou para ele. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, ele tem ouvido sim teu clamor, a tua oração. Ele tem te visto quando tu entra no teu quarto. Aleluia, glória a Deus, e se ajoelha para falar com ele. Ele tem te visto o teu choro das madrugadas. Aleluia. Ele tem te visto quando tu sai joelhas, mas não sai uma palavra da tua boca. Mas Ele está te dizendo aqui nesta noite que Ele te sonda, que Ele sabe, glória a Deus, aleluia, o que é que se passa dentro de você. Aleluia. E Ele vai te honrar sim. Ele vai te dar. Ele está enviando um sono para a tua alma. Aleluia. Para baixo de cantarábias. Aleluia. O Senhor, Ele vai te dar. Ele vai te dar isso aí que tu tem entregado nas mãos dele, isso aí que tu tanto tem orado, que tu tanto tem apresentado, que tu tanto tem pedido ao Senhor. Ele vai te dar sim. Mas Ele te diz nessa noite: espera com paciência no teu tempo, no meu tempo. Espera com paciência, espera o meu tempo. Eis que eu vou te honrar. Aleluia. Ah, mas está difícil. Ah, mas está doendo. Ah, né? Jesus disse lá em João, capítulo de número 13, verso 7: o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Eu quero te dizer nesta noite que tu vai entender por que tu está passando por algo neste momento, porque que algumas coisas estão acontecendo na tua vida. Tu vai entender, glória a Deus, aleluia, que Ele não está demorando te dar não. Aleluia. Mas Ele está te preparando para te entregar, para te dar. E Ele te diz nesta noite, glória a Deus, aleluia, tu vai entender por que tu está passando por isso. Aleluia. Tu vai entender. Eu não sei o que você tem colocado na mão do Senhor, que você tem apresentado ao Senhor. Seja um emprego, seja uma casa, seja um namorado, jovem, uma namorada, eu não sei. Mas o Senhor te diz nesta noite: espera com paciência, espera no meu tempo. Aleluia. Eis que eu vou te honrar, eu vou te dar. E a Bíblia vem falar que Elias indo até aquela mulher, aleluia, com o seu menino no braço. Ele diz: mulher, não chore, eis aqui o teu filho vive. Aleluia. Então ela diz: pensei que tu és filho de Deus e que a palavra do Senhor é verdade na tua boca. Então eu acredito que ela começou a duvidar, a ter dúvida. Por isso eu creio que aquilo aconteceu com o seu filho, para que o Senhor viesse se manifestar através de Elias. Aleluia. E muitas das vezes não é diferente. Nós temos dúvidas, nós duvidamos de algo. Muitas das vezes nós queremos chegar, aleluia, aos pés do Senhor. Nós queremos chegar a Deus, mas sem fé, duvidando. Eu quero te dizer que se tu duvidas, tu és semelhante à onda do mar, lançada de uma parte a outra pelo vento. Tem gente que até se batiza, mas sem fé, aleluia, duvidando. Eu quero te dizer
que tu tem que ter fé, porque tudo que não é de fé é pecado. E se tu está fazendo algo para o Senhor que não é de fé, tu está pecando. Aleluias. Para tu se chegar ao Senhor, tu tem que crer que Ele existe. Assim é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem falar assim, desta maneira. Aleluias. E muitas das vezes, nós tem jovens que até têm dúvida. É que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e está vivo até hoje. Ah, mas já faz tanto tempo que diz que Jesus vai voltar e Ele não volta. Aleluia, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele vai voltar sim. Aleluia. E Ele não está demorando. Ele não está demorando. Tu não sabes que um dia para nós é um dia para o Senhor. Mas é porque Ele quer salvar. Ele quer ainda resgatar. Ele ainda quer buscar. Ele quer trazer. Aleluias. Tem jovens, aleluia. Tem pessoas que não creem em arrebatamento. Aleluias. Jesus, Ele veio, Ele morreu e ressuscitou. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Quem habita de nós, o Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele vai voltar. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, teremos corpos transformados. E seremos arrebatados com Ele junto com as nuvens. Quem irá ressuscitar os mortos? O Espírito Santo. Quem irá nos arrebatar com Ele junto com as nuvens? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus, Ele veio sim. Ele foi até aquela cruz do Calvário e levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Ele pagou a nossa dívida para com o Pai. Aleluia. Jesus, Ele foi traído pelo aquele amigo que comia no prato com Ele. Ele foi negado 3 vezes pelo seu amigo. Mesmo assim Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele veio, Ele morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. Está à direita do Deus vivo. E um dia Ele virá do céu para nos buscar. E para sempre Ele reinará assim. Amém. Aleluia. Eu até imagino de mim mesmo, Ele chegando lá e dizer: Pai, eu venci, Pai. Pai, eu não cometi nenhum pecado e na minha boca não se achou nenhum engano, Pai. Pai, eu fui até aquela cruz do Calvário, Pai, mas eu não falei nenhuma palavra, Pai. Eu aguentei tudo calado, Pai. Eu paguei a dívida deles, Pai. Agora, Pai, eles estão livres, Pai. Agora ouve a oração deles, Pai. Pai, tudo quando eles pedirem, Pai, no meu nome, Pai, dá a eles, Pai, porque eles não te devem. Eu paguei, Pai, e foi no meu sangue carmesim. Aleluia. Aleluia. Nós vemos que enquanto aquela mulher, ela foi da fé, a obediência ao Senhor, eis que não faltou nem farinha da panela e nem azeite do seu jarro. Mas no exato momento que ela começou a duvidar, eis que as coisas vieram piorando, se agravando. Então eu te digo nesta noite: tenha fé, não tenha dúvida, mas tenha fé. Aleluia. Eu não sei o que você tem entregado na mão do Senhor, o que tanto você tem buscado, mas tenha fé. Aleluia. Porque a fé, ela move montanhas. Aleluia. Então tenha fé. Ele vai te dar, o Senhor, Ele vai te honrar. Aleluia.
Continua com fé firme no Senhor. Continua segurando a tua causa com fé, com perseverança. Aleluia. Não tenha dúvida, mas tenha fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer para você hoje, jovem, desta noite, nós jovens que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, nós somos mais do que vencedores. Nós já temos vencido o maligno. Aleluia. Porque nos dias de hoje, no mundo de hoje, não é fácil para um jovem estar aqui na casa do Senhor com o que o mundo tem a oferecer. Aleluia. Com o que o mundo tem para dar, não é fácil. Aleluia. Mas que nós possamos estar aqui firme na casa do Senhor. Aleluia. Que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Porque eu creio que essa geração ainda tem aquela geração que não se dobra, aquela geração que não se rende, aquela geração que persevera, que diz: eu não vou me dropar, mas eu vou continuar firme até o fim. Aleluia. Eu não irei me dropar, eu não irei cair, eu não irei andar como anda o mundo, eu irei ser diferente, eu irei andar diferente. A palavra do Senhor, ela diz lá em Levítico capítulo 20, verso 26, 6: santo, porque o Senhor sou santo, e separei vós dos povos para seres meu. E primeiro nós temos que buscar a santidade, nós temos que ser separados dos outros povos, temos que ser diferente que é os outros povos do mundo, nós temos que ser diferente do mundo. Aleluia. Mas hoje tem pessoas, tem jovens, tem pessoas na igreja que estão se agalhando ao mundo, que estão andando como anda o mundo, que estão vivendo como anda o mundo. Mas se nós precisamos ser diferente aqui, em casa, no trabalho, no colégio, na faculdade, onde nós andamos, nós devemos ser diferentes. Nós podemos andar com o brilho do Espírito Santo, com o brilho do Senhor, porque nós somos sal, nós somos luz, e nós possamos chamar a atenção aqueles jovens que estão no mundo,